Olá, tudo bem? Meu nome é Liciana Luiz e eu sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Goiás, no Polo de Pirenópolis. Hoje eu vou falar a respeito do livro da Rejane Rojo, que fala sobre o desenvolvimento e apropriação da linguagem pela criança. É um livro caderno, mostrando alguns exemplos de como é o início da oralidade da criança. E eu achei muito interessante, muito legal, porque ele mostra de fato, como que a criança desenvolve a sua oralidade em casa, e na escola. No caderno tem alguns momentos, alguns exemplos, algumas passagens que foram entrevistas que foram feitas, pesquisas que foram feitas com crianças de 2 anos, 2 anos e 10, até 3 anos de idade, mostrando as associações que elas fazem em relação ao símbolo, ao signo na língua, por meio da oralidade, porque elas ainda não estão lendo, ainda não estão escrevendo, então elas vão interagir no mundo, de forma oral e demonstrando por meio de símbolos e signos aquilo que ela entendeu. E eu achei muito interessante porque qual é a importância da oralidade, A oralidade faz a gente se desenvolver como um ser humano, Desenvolve as nossas funções emocionais, as nossas funções intelectuais desde pequenos, Eu achei muito interessante que o livro falou do alfabetizar letrando, que o letramento, na verdade ele falou do letramento, O tanto que o letramento é importante nessa fase dos 2 anos, dos 3 anos, o tanto que a imaginação é importante para a concepção do inconsciente, do entendimento da criança de si. Então, eu achei um livro muito rico, muito interessante para quem está fazendo pedagogia, nós aqui do curso. Acho que foi uma excelente oportunidade de perceber e entender esse processo do desenvolvimento que a gente vem estudando já tem um tempo. E eu vejo assim que a criança está ali ouvindo, histórias infantis antes de dormir, ou na escola com os professores, ou entre os amigos, entre os amiguinhos, está ali contando história quando eles estão aprendendo a conversar. Isso é muito rico para esse processo de oralidade, que é eles entenderem que um símbolo está associado com uma palavra, que todo o símbolo está associado com um signo, e nem sempre aquele signo vai representar exatamente aquele símbolo, Isso é uma coisa muito legal, uma forma assim do nosso cérebro construir o nosso entendimento em relação não só a objetos assim concretos, mas às coisas da vida mesmo, Principalmente pelas histórias infantis, de contos de fada. Isso que é uma coisa muito legal. Constrói na criança a ideia de letramento, constrói o princípio da oralidade, que é a criança ela ter esse poder de estar aprendendo a falar e ela poder errar, porque ela está aprendendo, E assim, interessante as fases do desenvolvimento, que depois que chega um momento que a criança está falando, ela mesma percebe que ela não está falando tão certo, ou ela mesma tem um nível de julgamento. Teve até um questionamento interessante do livro que fala assim que se a gente para, de aprender a falar, ou se é um constante movimento. Eu acho que é um constante movimento a partir do momento que tem formas de falar a mesma coisa, de diversas formas. Uma mesma coisa pode ser dita de diversas formas, então eu acho que isso é muito interessante. Acho que é muito rico a criança tá entendendo, tá buscando compreender o seu universo, o mundo em que ela vive. E o tanto que é importante essa oralidade com a criança, Tá conversando, tá dialogando, tá mostrando, tá falando como é a palavra certa para ela ir aprendendo, para ela ir se sentindo seguro, se sentindo confiante. Teve outra passagem que eu achei muito legal, que fala no livro, que a criança tá folheando um livro de historinha e fingindo que tá lendo o livrinho. E é muito legal porque as crianças fazem isso, Elas querem realmente chegar nessa realidade, isso é uma coisa muito legal. E elas entendem que é pela oralidade. Elas entendem que o fato da gente ver alguma coisa, a gente fala aquilo, Teve outro, assim, então como ela compreende, mas ela não sabe exatamente como dizer, ela faz da maneira como ela pode. E eu acho que respeitar esse processo da criança é indispensável, é fundamental. Que os pais deixem as crianças falarem assim no tempo delas, que elas errem quantas vezes elas precisarem, mas que elas continuem sendo incentivadas a falar
corretamente, né, a falar, mas principalmente estar ali falando. Vejo assim que o papel da oralidade, além de formatar esse processo de entendimento de mundo, de vida, faz a criança ter autonomia, faz a criança ter autorresponsabilidade e faz a criança ter um nível de criticidade. Ela compreende os termos que estão sendo ditos ao redor dela, ela pode pensar sobre aquilo, ela pode refletir sobre aquilo, e eu acho que isso é uma ferramenta muito útil para a criança no seu desenvolvimento até ela ser adulto, né? Até ela ser jovem, adulto, e poder estar ali vivendo e entendendo, concebendo que a vida, ela depende de como você entende, como você interpreta, de como você critica ou não determinada situação, determinada coisa ou não. E é isso que essa foi a minha visão a respeito do livro, né? As minhas reflexões e o meu entendimento. E eu quero também concluir dizendo, assim, que é muito importante que os professores trabalhem essa oralidade na escola, os pais trabalhem isso em casa também com as crianças, para que elas possam ter um desenvolvimento mais integral. O que é esse desenvolvimento mais integral? É o que eu estive falando. É a criança conceber o mundo ao seu redor sem se exigir, ela poder se entender, ela poder praticar a oralidade, falar quantas vezes for necessário até ela aprender uma palavra certa, uma palavra nova, e aquilo ali agregando autoestima e discernimento e criticidade no indivíduo. Acho que é muito importante isso tudo e sou muito, muito grata à professora por ter passado esse exercício para nós.